Na reunião do Fórum de Desenvolvimento desta segunda-feira, especialistas apresentaram um diagnóstico da economia fluminense, falaram da necessidade de reformulação do regime de recuperação fiscal e da importância da União destinar um orçamento para, de fato, ajudar o Rio de Janeiro a se reestruturar. O economista Bruno Sobral, da Diretoria de Planejamento e Orçamento da UERJ, afirma que é importante entendermos que a crise econômica do Estado não é apenas conjuntural, mas estrutural. Segundo ele, mesmo em momentos considerados de entusiasmo na economia, o desenvolvimento do Rio de Janeiro foi inferior ao dos demais estados da federação. Historicamente, mesmo em ciclos de alto investimento, houve uma queda acentuada na capacidade de arrecadação do estado. Para Bruno, a ajuda necessária do governo federal nada tem a ver com o regime de recuperação fiscal, que, segundo ele, apenas aumenta a dívida do Rio de Janeiro e reforça a assimetria de poder que existe entre a União e o governo estadual. Não há mais espaço para a gente ficar tendo que aceitar diagnósticos feitos, né, por visões externas ao Rio de Janeiro, que não contemplam os desafios e as necessidades do nosso povo. Né? Eu acho que ficou claro no debate de hoje que há um problema estrutural, há um debate de especificidades e há muito a ciência, tecnologia, as universidades contribuir para isso. Então, se faz necessário que esse esforço avance e a gente, então, entre cada vez mais numa luta política tão essencial para que as responsabilidades sejam compartilhadas como devem ser. Os economistas que participaram da reunião, presidida pelo presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, lembraram que o Rio de Janeiro contribui com 170 bilhões de reais por ano para a União e recebe de volta apenas 33 bilhões. Para eles, os problemas estruturais da economia também têm a ver com algumas injustiças federativas que o Estado costuma sofrer. Durante a discussão, também foi citado que, para traçar um plano de desenvolvimento do Estado, é preciso pensar não só na indústria, mas também na infraestrutura, como, por exemplo, em saneamento básico e mobilidade urbana. Foram enumerados alguns sistemas produtivos com potencial no Estado, como inovação em saúde, petróleo e gás, atividades vinculadas ao turismo, entretenimento, esporte e cultura, economia da defesa, construção civil e agronegócio. O Rio de Janeiro está sem projeto de desenvolvimento há décadas. E a gente não pode, né, por mais que seja, é dramática a situação do financiamento, é dramática a situação da infraestrutura, mas a gente já tem que olhar no ponto futuro. Né, para onde que a gente vai se inserir na quarta revolução tecnológica com a dramaticidade social que está no Rio de Janeiro? A gente não pode ver a centralidade que tem uma atenção básica no Rio de Janeiro, só para pegar o campo da saúde, e não colocar junto com isso a inteligência artificial, o Big Data, a quarta revolução tecnológica. Né? A gente tem uma visão que articula orçamento público, infraestrutura e projeto de desenvolvimento com mudança estrutural para o futuro. Também foi analisada a importância do conhecimento gerado nas universidades ser repassado ao setor produtivo. O Rio de Janeiro é referência no país quando o assunto é ciência, pesquisa e inovação. 4 universidades do estado constam entre as 20 melhores do Brasil e estão entre as melhores da América Latina. Os reitores que participaram da reunião disseram que existem muitos gargalos na nossa legislação que acabam impedindo uma maior interação entre governo, academia e empresas. Integração essa que é essencial para desenvolver a economia e para gerar emprego e renda. Não tenho dúvida nenhuma que esse ambiente é o ambiente que vai criar o ciclo virtuoso que foi hoje aqui mencionado pelo Mauro Osório. Nós temos inúmeros exemplos, mas também temos exemplos, por exemplo, do ventilador mecânico de baixo custo, um ventilador que conseguiu passar do protótipo até a aprovação em pacientes COVID em menos de 4 meses, mas que encontra a dificuldade de entrar em produção, dificuldades que vão desde a legislação vigente, mais até do que fonte de investimento. O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, falou da importância do fórum para criar um plano de desenvolvimento do Estado que ganhe o apoio da sociedade fluminense.
Ao término da reunião, ficou definido que na próxima semana o grupo vai ouvir o secretário de Fazenda e representantes do Conselho que supervisiona o regime de recuperação fiscal. Dentre os temas que devem ser discutidos está a renovação do regime e a possibilidade de flexibilização de algumas exigências durante a pandemia do novo coronavírus. A gente precisa pensar no Estado como uma matriz de desenvolvimento. Estamos falando muito na inovação em saúde, também falando setor de petróleo, óleo e gás, cultura, turismo. Falamos também de portos, logística. Então, fundamentalmente, essa segunda reunião falamos de orçamento. Próxima reunião vamos falar do regime de recuperação e no dia 17 vamos falar de inovação na área da saúde. Pesquisa e desenvolvimento, inovação em saúde.